Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do PSA Esporte Clube. Hoje eu vou estar apresentando aqui sozinho, né? Em virtude aí do nobre colega Bebeto tá nos corre, resolvendo as situações da seleção sub-17, né? Que vai disputar não, na verdade tá disputando a Copa Oeste, né? Mas que vai jogar nesse final de semana, no sábado, a partir das 16 horas em Altamira, né? O jogo da final do Polo. O primeiro jogo, o jogo de ida agora, né? Que o primeiro jogo a seleção de Rurópolis venceu aqui em Rurópolis pelo placar de 2-1. Então nossos meninos vão para Altamira, podendo perder não, na verdade, um empate classifica a nossa seleção. Qualquer jogo com um gol de diferença, a disputa vai para os pênaltis e 2 gols de diferença ali leva a seleção de Altamira, mas a gente torce que a nossa seleção consiga alcançar um bom resultado e venha de lá com a classificação. E na próxima semana o Bebeto vai estar por aqui comentando os bastidores, o que aconteceu nesse jogo e também nos ajudando a falar sobre os jogos da segunda fase do campeonato municipal. Bem, pessoal, ainda não se sabe qual é o motivo, né? Mas a seleção de Altamira acabou publicando, né, o cancelamento do jogo, o que pegou de surpresa a organização e também os atletas de Rurópolis. Mas a organização tentou contato com a seleção de Altamira e tudo, não conseguiu. E em virtude de algumas situações que até o momento do fechamento da matéria não havia sido resolvido, Rurópolis acabou tornando-se campeã sem nem precisar entrar em campo, né? Então Rurópolis é campeão oficial aí do grupo E, né, do Polo da Copa Oeste, né, sub-17. Então, nossa molecada está classificada para a fase que vai acontecer lá em Monte Alegre e desde já desejamos boa sorte nessa nova etapa da competição. Peraí, mas antes da gente continuar falando sobre futebol, vamos falar sobre o pedal da lua cheia que aconteceu na noite dessa quinta-feira. Se teve algo de bom que essa pandemia trouxe, isso foi o retorno de uma paixão antiga de muitos, o ciclismo. Aqui em Rurópolis existem muitos grupos de ciclismo que são os Papalégua tendo à frente o Enos, os Amigos do Pedal tendo à frente o Aclese. Também existem as Panteras e está surgindo os Lagartos do Asfalto. Os Papalégua tradicionalmente já organizam um pedal para Santarém uma vez ao ano. Juntos, esses grupos organizam diversos pedais pela cidade e também em travessões, como os realizados no Travessão Águas Frias, Estrela d'Alva e, por último, mês passado, no Travessão São João. Todos esses passeios têm como ponto de partida o trevo da cidade, seguindo pela Transamazônica com retorno pela Santarém-Cuiabá. O pedal da lua cheia, que já é tradição, estava suspenso devido ao forte inverno e retornou nesta quinta-feira a todo vapor, contando com ciclistas de todos os grupos ciclísticos de Rurópolis. O percurso previsto inicialmente era um passeio urbano de 9 km. Devido a toda a adrenalina dos grupos, acabaram por percorrer mais de 17. E os organizadores informam que mês que vem tem mais uma edição. E por falar em campeonato municipal, já que, como eu disse, hoje vai ser um pouco mais resumido, que eu vou só resumir o que aconteceu, começar, como sempre nós fazemos, pela zona rural. A zona rural, a quarta rodada, teve os jogos todos no Divinópolis, né? Todos os jogos foram em Divinópolis. E o primeiro jogo foi Bom Sucesso e Corinthians, do quilômetro 40. O Bom Sucesso venceu o Corinthians pelo placar de 8-0. Acabou ali subindo, marcando mais 3 pontos, né? E ainda 4 pontos na tabela. Também, nesse mesmo dia, teve União e Divinópolis, né? O Divinópolis manteve a invencibilidade, venceu a União ali por 3-0, terminou em primeiro lugar do seu grupo e com a melhor campanha da zona rural. Já no domingo tivemos o Serrinha e Chelsea. O Chelsea acabou vencendo o Serrinha pelo placar de 3-0. E para fechar a quarta rodada da zona rural, nós tivemos Palmeiras e Atlético Água Azul. O Palmeiras precisava vencer, né? Acabou fazendo isso. Venceu o Atlético Água Azul e com o placar de 3-1 ainda conseguiu se classificar em segundo lugar do grupo, né? Qualquer vitória, como o Bom Sucesso tinha 4 pontos, o Palmeiras tinha 3, qualquer resultado de vitórias do Palmeiras já mantinha o Palmeiras em terceiro. Porém, como o Palmeiras conseguiu zerar ali o seu saldo de gol e o Serrinha também chegou a 6 pontos,
mas com menos 2 de saldo, o Palmeiras conseguiu chegar em segundo, né? Com isso, o União, mesmo perdendo, avançou em primeiro lugar do grupo ali com 7 pontos. O Palmeiras ficou em segundo com 6 e o Serrinha em terceiro também com 6 pontos. O Bom Sucesso, mesmo aplicando 8-0 no Corinthians do quilômetro 40, não conseguiu avançar de fase, né? E com isso avançou para a próxima fase, né? O Palmeiras no grupo B, União, Palmeiras e Serrinha. No grupo A, o Divinópolis invicto, 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos, marcou 17 gols e sofreu só um, avançou em primeiro lugar do grupo A. O Chelsea avançou em segundo e o Atlético Água Azul avançou em terceiro. O interessante é que o Atlético Água Azul ele marcou só um ponto na primeira fase, certo? E conseguiu avançar. Com isso, os jogos da zona rural na segunda fase ficaram definidos da seguinte forma. Lembrando que os jogos da segunda fase vão ser todos no quilômetro 75, lá na Arena Olírio Rocha, né, no quilômetro 75. No sábado, dia 18, às 16h30, vamos ter Palmeiras e Serrinha. E no domingo também, às 16h30, Chelsea e Atlético Água Azul. Lembrando, o vencedor de Palmeiras e Serrinha jogará a semifinal do grupo B, jogará contra o União, que se classificou em primeiro do grupo B e avançou direto para a semifinal da zona rural. E o vencedor entre Chelsea e Atlético Água Azul jogará contra o Divinópolis, que teve a melhor campanha da zona rural, melhor campanha do grupo, melhor campanha da zona rural, né? Classificou ali direto também para a semifinal da Taça do Interior. Então o vencedor de Chelsea e Atlético Água Azul jogará contra o Divinópolis. Quem vencer aí, né, não terá vida fácil, porque o Divinópolis está bem embalado. E vamos para a zona rural. Na zona rural nós também tivemos jogos muito bons. No sábado, o Atlético Pissarreira acabou vencendo o já eliminado Nova União, né, pelo placar de 4-2. Uma coisa interessante nesse jogo foi o seguinte: o primeiro tempo terminou 4-0 para o Atlético Pissarreira. Porém, no segundo tempo, com 2 pênaltis, né, o Nova União conseguiu diminuir essa vantagem. O que a gente pode ver é o seguinte: se o Nova União tivesse jogado no mesmo pique que jogou, tivesse jogado o primeiro tempo do mesmo pique que jogou o segundo, o placar desse jogo, né, o resultado poderia ser totalmente diferente, né? De repente poderia ter até alcançado um empate e teria complicado a vida lá do Travessão dos Baianos. E logo após jogou Perebas e Travessão do Baiano. Quando esse jogo começou, o São Paulo, né, que é do Travessão dos Baianos, já estava classificado. Então o que todos nós achávamos é que seria um jogo bem morno. O Perebas ali por estar correndo atrás do resultado, né, que por estar no grupo da morte, que tinha de correr atrás do resultado, achamos que ia botar sufoco em cima do São Paulo. Só que aconteceu ao contrário, né? O São Paulo ele estava ali, não sei se era para tentar marcar o ponto de honra, né? Mas não queria perder o jogo. É tanto que abriu 1-0 em cima do Perebas. O Perebas teve que ir correr sempre atrás das viradas, né? É tanto que teve um momento que o jogo estava 2-2, quase finalizando, e no final ali, pelo um erro do goleiro do São Paulo, Travessão dos Baianos, que acabaram fazendo uma substituição, que eu acho que foi desnecessário. Eu acho que se tivesse mantido o goleiro que já estava, não tinha pego aquele gol bobo ali, e teria marcado um gol e teria complicado um pouco a vida do Perebas, né? Mas o goleiro foi lá trocar de goleiro, ele entrou só para tomar gol, entrou, né, e tomou o gol e pronto. O Perebas acabou vencendo por 3-2. O Perebas não tinha nada a ver com isso, foi lá e venceu de 3-2, complicando a vida do Canela de Fogo, que jogaria no sábado, né? Com esse resultado, o Canela de Fogo tinha que vencer por 3 gols de diferença o jogo contra o Fábio Lucas para poder se classificar. Porém, jogaram no domingo, né? Fábio Lucas e Canela de Fogo. E o Canela de Fogo, infelizmente, não conseguiu sair do empate. Com isso, o Canela foi eliminado. Para ver, o time marcou mais pontos que o primeiro colocado do grupo A e
não conseguiu a classificação para a próxima fase, ou seja, esse grupo, o grupo B, considerado o grupo da morte ali do campeonato municipal. E foi antes de começar já era visto como isso, e foi o que aconteceu no desenrolar da primeira fase. Depois, para fechar a quarta rodada da zona rural, ou da zona urbana, desculpa, jogou Galáctico e Resenha. Interessante que esse jogo terminou o primeiro tempo com 1-0 para o Galáctico, né? Então a gente achava ali que ia ter um reviravolta, tipo o Fábio Lucas teria que jogar contra o Travessão dos Baianos e o Galáctico avançaria diretamente para a semifinal. Porém, no segundo tempo, o Resenha foi lá, se impôs e acabou vencendo, né? Marcando 4 gols, vencendo o jogo por 4-1. E dessa forma o Galáctico acabou se classificando em segundo lugar do grupo. Mesmo número de pontos que o Fábio Lucas, né? Porém com um saldo de gol menor, né? Mais negativo, né? Que o Fábio Lucas marcou 4 pontos e tinha um gol menos 1 de saldo. O Galáctico também marcou 4 pontos, mas tinha menos 4. Então, para se classificar em primeiro, teria que ganhar o jogo, né? Com isso, ficou da seguinte forma: o grupo A, primeiro lugar, Fábio Lucas com 4 pontos. Segundo lugar, Galáctico também com 4 pontos. Travessão dos Baianos se classificou sem marcar nenhum ponto. Menos 10 gols de saldo. O Nova União, como recebeu menos 34, né, acabou sendo eliminado da competição. E já o grupo B, tivemos o Resenha invicto, né, até o momento, assim como o Divinópolis na zona rural. O Resenha está invicto na zona urbana. 12 pontos, 26 gols marcados, 22 gols de saldo. Segundo lugar do grupo B, Atlético Pissarreira com 10 gols. Perebas, 10 pontos. O Perebas avançou em terceiro com 9 e o Canela de Fogo ali ficou com 7 pontos. Então foi um grupo bem equilibrado. Com esses resultados, o Resenha e o Fábio Lucas avançaram diretamente para a semifinal da zona urbana. E nesse final de semana nós teremos às 18 horas do sábado, Galáctico e Travessão dos Baianos, né? São Paulo, Travessão dos Baianos. E no domingo, às 17 horas, tem Atlético Pissarreira e Perebas. Lembrando, o vencedor de Galáctico e Travessão dos Baianos avança para a semifinal contra o Fábio Lucas. E o vencedor entre Pissarreira e Perebas avança para a semifinal e jogará contra o Resenha. Então, aí no grupo B, como é o grupo da morte, vai ser um jogão. E quem ganhar não vai ter vida fácil na semifinal. Assim como também o do grupo A, né? Não terá vida fácil, porque o Fábio Lucas é um time muito forte, já é um time de tradição no campeonato e não vai deixar barato, né? Então é mais ou menos isso, um resumo do que aconteceu e do que vai acontecer no próximo final de semana, né? Na próxima fase do campeonato. Temos aí na zona urbana o Resenha a ser batido e na zona rural a gente tem o Divinópolis. Há rumores de que possivelmente esses dois times estarão disputando a final do campeonato municipal. Mas como vocês sabem, após sair o campeão da zona rural e o campeão da zona urbana, o campeão da zona rural joga contra o vice da zona urbana e o campeão da zona urbana joga contra o vice da zona rural. E aí o vencedor dessas partidas é que fazem a final do municipal. E já aconteceu muito do time ser vice-campeão do polo, né, da sua taça ali, e acabar sendo campeão do municipal. Então são campeonatos totalmente diferentes, né? O time acabou chegando, ele vem com tudo, às vezes acaba surpreendendo ali o que chegou em primeiro lugar. Mas pelo retrospecto, nesse momento, se fosse para apostar em uma final, apostaria ali em uma final entre Resenha e Divinópolis. Tem muito jogo pela frente ainda, os dois times estão na semifinal, esperando os adversários ali que vão estar disputando a segunda fase, então os times vão ter que vencer as suas fases para poder se encontrar na final e vencer e convencer, né? Para a gente de repente ter esse jogo aí dos invictos, se ambos continuarem assim.
Então, pessoal, por hoje é somente isso, né? Não vai ter aquele bate-bola, uma vez que eu tô sozinho. Mais uma vez, desejo aí boa sorte a todos que vão disputar os jogos da segunda fase. Assim como também desejo boa sorte à equipe da seleção de Rurópolis, né? Que disputará a final do Polo lá em Altamira. E lembrando que dia 25 tem o lançamento do REC, né? Que é o primeiro clube profissional de Rurópolis. Vai ser lá na Local X, segundo o que foi informado. Vai ter aquele churrasco, vai ter lançamento possivelmente vão estar mostrando o estatuto do time, uniformes. Possivelmente vão estar lhe dando uma palestra de como os atletas ruropulenses vão poder estar fazendo para se profissionalizar, né? Então, pessoal, até o próximo programa. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um joinha aí no vídeo, né? Que isso fortalece muito, isso mostra pra gente que a gente está fazendo um bom trabalho. E até o próximo programa.